Olá, estamos de volta no seu Conexão Saber. Eu já estava com saudade, hoje eu tenho aqui meu companheiro, o Bruno, para me ajudar aqui no debate sobre agressividade e amadurecimento mental. Eu acredito que é um tema muito relevante, até pela conjuntura atual. Nós temos visto coisas horrendas, como adolescentes, psicopatas, que matam a família, criminosos cada vez mais violentos, delinquência infantil e juvenil. Afinal de contas, qual a visão psicanalítica sobre essa questão da agressividade? Tudo bem, Bruno? Tudo bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende de quando você estiver ouvindo isso aí. Mas é isso, vamos conversar porque e não só regionalmente falando, nacionalmente falando, o mundo inteiro tá bem Estranho, a né? gente tá. Tem muitas coisas acontecendo por aí, né? Que claro que é um pouco de heresia da minha parte querer psicanalizar sociedades inteiras, né? Mas acho que algumas coisinhas, Faz um pouco de sentido, sim, né? sim, alguma coisa respinga, né, no coletivo, né, Ah, legal. nas relações entre as nações. Para começarmos então o nosso debate, nosso bate-papo, vamos começar definindo a agressividade inata na psicanálise. Afinal de contas, né? Qual o peso que a agressividade tem na psique humana? Quer falar? Fica à vontade, viu? Eu acho que o termo agressão, né, ou agressividade, essa qualidade aí, né, com esse sufixo aí, né, dade, eu acho que também, acho que começa numa leitura nossa, uma leitura mais simbólica, uma leitura mais cultural, uma coisa mais construída, né? Agora, o que a gente pode perceber de inato é uma grande atividade, né? Então, o bebezinho, ele já, logo dos primeiros dias, ele já começa, né, a tatear as coisas, a ter alguma coisa operando ali que faz ele, né, ele se mostrar ativo, né? É quase como aquela ideia da existência, né? Ele consegue sair um pouquinho de si mesmo, de certa forma, né? Ele começa a explorar o ambiente, ele não se contenta só com o que, né, o corpinho, coisa desse tipo, né? Então, a atividade que porventura faça alguma coisa um pouco mais perigosa até para si, ou então para o ambiente externo, para as outras pessoas, os cuidadores, né, as figuras aí que estão cuidando dele. Quando essas figuras começam a ler alguma coisa que extrapola uma certa dose de atividade que elas vão considerar normal, independentemente se essa leitura é mais social ou mais particular deles, aí a gente pode falar em agressividade. Ah, esse bebê é muito agressivo. Aí ele quebra as coisas, ele faz barulho. Ou então a criancinha que já cresce. Ah, tem um andar forte, tem alguma coisa mais evidente, mais realçada ali, né, naquele comportamento, né? Então eu acho que eu começaria por aí, né, pensar nessa atividade com uma certa leitura mais simbólica de agressividade. Entendi. Não necessariamente, né, a agressividade está por aí, mas é uma leitura mais nossa, né? É uma questão aí de ter um certo cuidado, né? Em usar o termo de uma forma banal ou geral, né? Isso. Aplicando a isso. qualquer tipo de atividade. Uhum. Nessa questão da agressividade, parece que a escola inglesa de psicanálise foi a que melhor trabalhou, né? Eles até partiram de um elemento discutido pelo próprio Freud. Eu lembro bem do livro Mal-Estar na Civilização, a parte em que o Freud diz que talvez o maior impedimento da civilização é exatamente essa agressividade inata. Exatamente porque os seres humanos não são anjos, né? Não estão predispostos a uma bondade natural. Mas também não estão predispostos a uma maldade natural. Exatamente. Aí há um viés, é muito interessante, o Winnicott ele trabalha bastante essa questão da agressividade, e em termos gerais ele diz que a agressividade
não deve e não precisa e não será nunca curada, porque ela não é uma doença. Uhum. A agressividade é apenas um elemento instintual. Até num sentido mais amplo, ele diz que a agressividade tem um aspecto muito positivo, é uma volição que leva propriamente a criança a descobrir o ambiente, manipular objetos, né? A agressividade que se torna uma coisa patológica, e aí eu concordo com você, ela já vai beirar mais uma coisa criada simbolicamente, culturalmente, que comumente nós chamamos, né, de crueldade, de sadismo. Então é muito importante separar aí a agressividade inata, que é apenas um movimento de defesa, de uma agressividade com uma conotação sádica, cultural, com um viés já de crueldade. Você acha que faz sentido fazer essa separação entre agressividade inata e crueldade? Faz sim. Faz sim, porque aí dentro da esfera da crueldade, né, daqueles atos que a gente, né, considera como cruéis, temos aí o sadismo, também tem um masoquismo, né, e aí é interessante que a gente pode pensar também falando ali de uma estrutura, né, de uma situação mais psicanalítica, que é a perversão, por exemplo, né, que é justamente um desvio. Verdade. Né, de alguma forma, né, pelo menos nas leituras mais clássicas, né, que acho que em boa dose a gente já superou essa ideia de desvio, né, porque também todo caminho é caminho. Nós somos desviantes. Né? Exato. A linguagem vem e desvia alguma coisa de alguma outra coisa, né. Eu, pelo menos, eu gosto dessa... tenho estudado, né? Tenho ficado às voltas da ideia de que existe uma interdição mais linguística e depois tem uma coisa mais simbólica, que é a questão da castração. E é ali que está essa coisa né, dessa leitura mais de perversão. Né? De que, olha, eu não topo muito essa castração, então em alguma dose eu vou fazer com que ela aconteça de novo, né, vou reencená-la, ou então, né, tanto da posição mais sádica quanto uma posição mais masoquista, né, mas ela vai acontecer de alguma forma, então a pessoa fica ali fixada num certo modo de operação, né, num modus operandi ali, né. Agora... Essa coisa da agressividade inata, né? Prefiro ler mais como uma atividade, né? Que vai ser lida como uma coisa mais agressiva. Mas a gente tem que sempre lembrar que é até mais... Por exemplo, né? Talvez na clínica a gente perceba, né? Ou então, não na clínica somente, mas mais na nossa vida cotidiana com as crianças, né? É mais interessante, é mais fácil permitir uma criança ser mais agressiva e ser mais ativa do que o contrário, do que restringir. Então essa coisa de... A gente tem que tomar muito cuidado de ler essa atividade como agressividade, porque muitas vezes essa atividade / agressividade, ela vai de encontro com o que os adultos em volta suportam. Não, aquela criança está sendo ativa. Está fazendo coisa, está saindo de si, está existindo. Tá fazendo as coisas acontecerem. E quando o entorno não tá muito afim disso, que é uma coisa mais calma e tal, não. Tem algum problema. Vamos levar pro médico, vamos levar pro psicanalista, né? Aí vai se construindo, né? Vai se lendo uma coisa mais, vamos dizer assim, normal, aí tiram a criança do analista, porque não era isso que eles queriam, né? Então o problema tá na criança. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas leituras, justamente para não incorrer nesses erros aí. Né? Não engessar, não embotar, né? Sim. Verdade. Abortar alguma coisa ali que podia ser muito mais interessante, mais rica, né? Logo de cara. Entendi. Até pensei nesse tema, agressividade e amadurecimento mental, exatamente por causa do eixo de discussão proposto pelo Winnicott, né? Que fala sempre da agressividade junto com a ideia de amadurecimento mental ou emocional. A agressividade pode se tornar uma coisa perigosa, não só para o próprio sujeito, como também para o meio,
quando alguma coisa falha no desenvolvimento da capacidade de amar. Ele trabalha bastante essa questão, né, de que há uma capacidade primitiva de amar ou de se vincular aos objetos, mas essa capacidade precisa ser desenvolvida ambientalmente. Se alguma coisa falha no ambiente, pode acontecer exatamente o extravio desse desenvolvimento. E é o que você colocou muito bem. Muitas vezes uma criança agressiva, no sentido positivo, ou seja, ativa, ela está curiosa, descobrindo o mundo, de alguma forma está interagindo com o mundo como alguém capaz de adentrar o cenário externo, mundano, a partir da força do seu próprio eu. Quando os adultos embotam, essa força tem até uma tendência a se voltar contra a criança, né? São os casos de consultório em que a agressividade se transforma em autoagressividade. Crianças cheias de culpa, crianças muito superegóicas. Então, isso tudo representa um elemento muito difícil de ser analisado, estudado, se generalizarmos o fenômeno, né, da agressividade como sempre sendo uma coisa negativa, ruim. Acredito que passa a ser ruim quando há essa falha ou encontro com um ambiente também ruim, não capacitado a fazer aquilo que Freud chamou de sublimação. Porque no caso da agressividade, ali do mal-estar, quando ele trata essa questão, né, da falha, ele vai dizer que crianças que não tiveram vínculos saudáveis com o ambiente ou com seus pais têm a tendência a ter uma certa deformação superegóica. E é essa deformação superegóica que fará com que a criança fique impossibilitada, e depois o adulto, de ter até mesmo empatia, vínculo, né, amoroso real com o outro. Você pensa dessa maneira também? O que acha disso? Eu lembro de uma frase, de uma ideia, né? Que é muito difícil dar aquilo que você não recebeu. Até pensando nessa, né, como você estava falando, eu lembrei logo daquela discussão platônica, socrática ali com os sofistas, de que se é possível aprender certas coisas, por exemplo, amar. Né? Por isso que eu me lembrei disso agora, né? Mas é claro que esse não é o foco da nossa discussão agora. Mas é interessante que, né, por isso que eu coloquei que é muito difícil você dar o que você não recebeu. Né? Às vezes você pode tentar emular ali. Não vou dizer que é impossível, né? Mas acho que é bastante difícil, é bastante problemático, é bastante traumático você, né, estar disposto ali, você ter uma disposição para fornecer aquilo que você não teve. E essa questão do amor eu acho muito interessante porque, bom, primeiro existem várias facetas do amor, né, do amar, né? Acho que o amor é muito mais um verbo do que um substantivo, né? E cada um ali vai ter uma certa dose ali de diferença em relação a uma outra pessoa. Mas essa questão de você propiciar um ambiente onde aquela criança possa até se exceder um pouquinho, eventualmente, justamente para conhecer alguns limites, né? Que o adulto tá ali para colocar em alguma dose, né? Direcionar aquilo ali, né? Não desviar, né? Mas direcionar. Até o Winnicott usa o termo consentir, ou seja, os adultos precisam consentir uma certa cota de agressividade. As crianças não são anjinhos desprovidos, né, dessa maldade essencial. Se for deixado sozinho com o amiguinho, ele pode machucar, sim. Pode arranhar, arrebentar o amiguinho, né? Sim, pode. Ou seja, porque isso tem uma relação direta com os instintos, com essa parte, né, inata.
e que recebe ainda uma carga pulsional, ou seja, né, os ciúmes, a inveja, o medo de competir, tudo isso torna a coisa ainda muito mais complicada. É por isso que o Winnicott vai dizer que consentir um pouco dessa agressividade faz parte da vida mental saudável. Eu sempre brinco com os meus pacientes, às vezes alunos, que quando a criança assiste, né, ou joga esses joguinhos violentos, nós não devemos exagerar demais, porque a criança é agressiva e precisa queimar um pouco dessa cota inata de agressividade através da fantasia. Sim. Se não fizer isso pela fantasia, pode fazer isso em sentido mais direto e real, extravasar isso, né, sem esse processo de simbolização. Então é lógico que o excesso é talvez o grande pecado, né? Você não pode deixar a criança ali 8, 9, 12 horas jogando aquilo. Mas ela vai buscar extravasar essa parte agressiva. Eu brinco que na nossa época não existiam todas essas coisas requintadas, mas eu lembro bem do Pica-Pau, que cortava, arrebentava. É, né? Verdade. E era bem lembrado, herói. Exatamente. Mas é importante dizer que nós nos divertíamos à beça com toda aquela agressividade. Porque né? tá lá. Porque tá lá. Então, de uma certa maneira, a identificação com aquele personagem já é uma forma de sublimar, de transformar esse afeto primitivo, né? Pais desesperados talvez projetem até a sua falta de capacidade de lidar com as suas próprias agressividades ou coisas desviantes, né? E aí vê surgir na criança uma coisa que pensa ser igual àquilo que tem no seu eu. E é interessante que você falou isso, porque você abriu uma brecha e fechou de um jeito muito legal. Porque quando você falou da palavra consentir lá, né, do conceito do Winnicott, que confesso a vocês que eu não conheço tanto, né, escola inglesa eu não conheço tanto, mas inclusive assisti recentemente aquela Senhora Klein. Bacana, bacana. Tá ali no 8, tá bom. Eu acho que até eu daria até um pouco mais, mas eu gostei talvez o cenário não tenha sido tão bom assim, né? Enfim, mas eu gostei da peça, eu gosto dos diálogos, gostei bastante dos diálogos. Quem conhece muito, ali não traz muita novidade, tá vendo, né? Então tem essa questão. Sim. E aí essa palavra consentir, né? Independentemente do que o Winnicott identificou, né? Definiu, né? Conceituou, é interessante, consentir. Então é sentir em conjunto. Então é interessante que muitas vezes o adulto, ao ver a criança sendo um pouco mais agressiva ou se excedendo aqui ou ali, como ele não consente, porque ele não sentiu aquilo de alguma forma um pouco mais elaborada, não conseguiu elaborar aquilo, ele logo tenta bloquear, logo tenta tirar aquilo da criança. Até se assusta. Né? Até se assusta. Porque ele não conseguiu lidar com aquilo nele. Legal, é isso mesmo. Ele não conseguiu consentir, né, sentir junto com a criança, porque para ele foi intolerável. Legal. Porque ele não trabalhou aquilo nele. Né? De alguma forma ele não trabalhou, aquilo tá mais incômodo, então, né? Isso é muito presente na clínica com crianças, né? Eu não atendo crianças, né? Mas pelo que a gente acompanha das atividades, né? Das comunicações dos nossos colegas. Também, né? Com adolescentes. Aí eu tenho um pouco mais de experiência. Com adolescentes, sim. De fato, se percebe muito esse eixo que você tem colocado. Porque muitas vezes o adolescente ou a criança, ele expõe uma coisa que os pais não querem ver. É quase como se ele fosse um sintoma dos pais. É isso mesmo. Né? O retorno do recalcado na criança. Verdade. Né? Verdade. Aquilo que não foi bem trabalhado nos pais, quando aparece... E é interessante, porque às vezes a criança, como ela aprende de uma forma até mais global, né, menos filtrada, vamos dizer assim. Então os pais acham que estão ensinando o X, mas a criança está aprendendo o X, mas ela também está aprendendo o Y. Verdade. E quando ela coloca esse Y, que é uma coisa mais inconsciente, né?
Quando ela coloca, expõe isso, tanto diretamente ou então como até numa forma de sintoma mesmo, né? Como se o sintoma fosse transgeracional, os adultos se espantam. Verdade. Tentam rechaçar aquilo. Se recusam, né? Tentam ali recalcar e tudo mais, né? Então, muitas vezes, a clínica com as crianças tem que envolver o adulto também, os pais. É legal isso. Que é uma parte mais difícil, inclusive, né? Ou seja, aquilo que nós não trabalhamos em nós mesmos também retorna nos nossos filhos. Exatamente. Seria, ao invés do retorno recalcado, é o retorno no afilhado. No afilhado. Naquilo que foi feito filho, né? Legal. Então é interessante essa noção. E é aí que entra a questão que iria colocar adiante. Quando é que o amor falha? Então a falha do amor é exatamente a falha dessa conexão, de você entender que aquilo que é diferente é apenas diferente. Você não tem que se espantar com a originalidade. Agora, ao mesmo tempo, você deve perceber que uma das funções, né, dos pais é muitas vezes reprimir também, dizer não, transformar aquilo que pode desembocar em uma coisa perturbadora mais à frente. E aí entra, né, a eficácia do amor. O termo amor traz aquela conotação às vezes romântica, né? Mas a ideia de amor, novamente evocando o Winnicott, tem uma relação com o instrumento que nós usamos para aperfeiçoar as nossas relações empáticas. Em outros termos, você usa o amor para se ver nos outros. Se você não usa o amor para se encontrar nos outros, você começa a estranhar o outro, porque o outro terá um aspecto estranho, alienígena. E é isso que eu vejo, às vezes, em alguns dos meus pacientes que têm filhos adolescentes ou pacientes também adolescentes, que são vistos pelos pais como se fossem verdadeiros alienígenas. E, na verdade, não são. Eles têm, né, uma cota produzida, como o Bruno bem colocou, pela educação, pela influência dos pais, mas há uma forte cota de originalidade. Eu lembro do livro O Brincar o Brincar e a Realidade. No último capítulo, né, do livro, ele vai dizer, olha, não tente tolher aquele tom anárquico do seu filho adolescente, porque esse elemento é o elemento mais importante para ele se tornar alguém criativo, para ele poder questionar, rebeldemente questionar aquilo que já existe. Isso flerta com a originalidade. Enquanto o adulto, né, que muitas vezes não se analisou, não vai querer analisar também aquilo que é estranho em seus filhos, né? Não vai conseguir, Não né? vai conseguir. Mesmo se quiser. Verdade. Sim, sim. E veja como que isso aí resvala naquela pergunta. Até uma pergunta que recentemente Bom, sempre vira e mexe, os círculos mais lacanianos vão dizer, né, que uma das grandes perguntas que estava no Freud, que Lacan leu, né, da sua forma particular, foi o que é ser um pai. Né? E é interessante porque uma das respostas possíveis é ter um pouquinho de perversão. De mostrar para os... Ei, para, chega. Deu. Não precisa esganar um amiguinho. Ele pode brincar com você. Olha, mais legal vocês brincarem juntos do que vocês brincarem um contra o outro. Né? Como se um brincasse e o outro não pudesse. Né? Mas é interessante porque, assim, essa coisa de você instaurar a lei faz com que, pelo menos de uma forma... Até lembrei do nosso... de algum... Não sei se foi, acho que foi Liberdade que a gente conversou sobre isso, né? Sobre a ideia do Fromm, né? Do Erich Fromm, a ideia da autoridade mais racional. Autoridade né? racional. É você conseguir instaurar de uma forma que, bom, você vai errar. Né? Até eu lembro também desse confronto, né? Desse debate, né? Bom,
O debate é uma espécie de confronto mais sublimado, né? Mas entre o Winnicott e o Lacan, que o Lacan fala, não tem essa de mãe suficientemente boa, né? Não é tão simples assim, né? Porque os ingleses são mais desenvolvimentistas, né? E eu gosto bastante dessa leitura, porque ela acontece no dia a dia, né? Enquanto que o Lacan nem tanto. O Lacan já não gosta muito dessa ideia. Ele é uma coisa um pouco mais estampada, uma coisa mais, pá, de repente acontece, né? Mas é interessante você perceber que você conseguir colocar uma lei de uma forma um pouco mais racional, você começa a perceber que a criança meio que consente. Às vezes ela vai fazer alguma coisa, ela olha, né, para os pais, sente o ambiente, será que eu posso? E é interessante que quando a criança faz isso, é interessante ter um adulto que fala, não, pode ir. Vai. Né? Qualquer coisa eu te aviso onde você vai parar. Tá. Com o tempo ela vai conseguir parar sozinha. Né? E voltando à questão do amor, até esse olhar, né, desse exemplo que eu trouxe, em alguma dose, acho que talvez instaura-se o amor, né, ou talvez até uma ideia de castração ali, mas também que vai servir como um eixo para isso, é quando a pessoa consegue suportar que os pais não a amam tanto ou os pais se interessam por outras coisas, porque em alguma dose ela recebeu, né, em algum momento ela recebeu uma boa dose de interesse. Então esse interesse que faltou ali, mas que quando ela vai, né, uma leitura mais comum, né, quando ela olha para dentro de si e vê que, pera um pouquinho, eu tenho um certo estofado aqui, eu sei que eles me amam. Isso é um pouquinho de autoestima. Verdade, é um pouquinho de auto... Até de autoerotismo. Eu sei que eu tenho alguma coisa de valor. Porque eu fui valorizado lá atrás. Então é mais fácil de valorizar. Né? Isso que você acabou de tocar me faz lembrar, perdoe-me citar tantas vezes o Winnicott, mas é porque ele trabalhou bastante essa questão no livro Delinquência e Privação. Ele faz uma diferenciação entre um abrigo, porque ele estava trabalhando com crianças evacuadas na época da guerra, que pais e mães morriam e as crianças precisavam ficar abrigadas. E aí ele faz uma diferenciação muito interessante que parece ter uma relação com o que você acabou de colocar. Ele diz que um abrigo ou uma casa não é imediatamente um lar, exatamente porque o lar ele parece ter um lugar simbólico de recuperação. Quando o amor falha, quando há um choque, né, um embate entre a criança e os pais, a criança fica ressentida, sente todo esse peso agressivo, né, da imagem dos pais, e aí vai para o seu quartinho, se recupera e volta. Então ele vai dizer que sair para o quarto ou ir para um cantinho qualquer e voltar recuperado é o elemento, a qualidade principal do lar. Né? Simbolicamente existe, né, esse espaço potencial que é dado para a criança, para que ela vá e volte. E aí essa coisa da autoestima é exatamente feito a partir da memória, da recuperação daquilo que os pais são em sentido mais global. E ela pode superar aquele momento de grande ódio e dor que sente em relação às imagens paternais, né? Então é muito interessante, lembra bastante esse recorte frisado pelo Winnicott. A situação de um lar ou a situação de ter amor significa também dar condição da criança se recuperar, não querer abafar demais o ódio, a agressividade. Por quê? Pais que querem recuperar a criança antes do tempo só conseguem ser mais odiadas. Então, de fato, né, essa situação de recuperação da autoestima parece ter sido bem estudado nesse livro Delinquência e Privação, mostrando que o surgimento de uma personalidade delinquente, psicopática,
tem uma relação muito forte com essas falhas ambientais que não são percebidas porque normalmente os adultos imaginam que a criança só precisa de um abrigo. Coisa mais imaginária, né? E aí entra exatamente o aspecto da falha amorosa, né? Acha que tem sentido isso? Tem. E até, né, por mais que Lacan vai para um outro caminho e desconsidere, ó, e não goste muito disso, né, de uma leitura mais ambientalista, vamos supor assim, né, vamos colocar assim, o Lacan traz dois conceitos muito legais, que é o imaginário e o simbólico, que está mais, né, que está bem presente acho que nessa sua colocação, né? Que parece que, olha, imaginariamente falando, a criança tem o seu quarto, tem a sua casa, né, tem o lugar para voltar e tal, tem papai, tem mamãe, tem o irmãozinho, uma irmãzinha, sei lá o quê. Mas não tem alguma coisa que vai além disso, né? Então isso está no imaginário, né? Isso está muito presente no imaginário, está muito evidente, né? Ou então o imaginário é isso. Mas tem que ter alguma coisa além, né? Porque mais uma vez aquela criança que é tratada como um objeto, como uma coisa que não tem nem futuro, nem passado, nem nada disso, né? Aquela coisa, aquela relação muito pautada no presente. Quase que uma pedra de mármore, né? Quase como uma pedra, um objeto. Que deve só ser lapidada, né? Sim, como se fosse possível, por exemplo, o pai ou a mãe imprimirem naquela criança aquilo que eles não foram, né? Que eles mesmos não conseguiram, né? Não conseguiram ser, coisa desse tipo. Então, isso aí é prender de uma forma tão engessada que ela, ao crescer, pode muito bem querer fazer, porque não é que ela vai querer fazer, ela não terá outro jeito de fazer. Não vai ter outro modus operandi. Vai operar dessa forma. Bom, já que eu sou um objeto, né? Como se ela dissesse assim, né? Ou pelo menos no inconsciente, né? Já que eu sou um objeto, os outros também são. Né? Então não tem uma pessoa, é mais um corpo, por exemplo, né? Uma coisa aí mais... Eu lembro novamente de um aspecto da escola inglesa, né? John Bowlby, ele vai estudar muito crianças hospitalizadas em abrigos, e o que ele percebeu é que quando a criança é abandonada por qualquer motivo, né? Quando a mãe não volta para o hospital, para o abrigo, quando depois de muito tempo, mais ou menos 3, 4 meses depois, ela volta, a criança parece não conhecê-la mais. Não consegue reconhecê-la. Isso significa, né, que o que ele observou é que a criança fica mais apegada a coisas materiais do que a própria mãe. E aí surge até esse tipo, né, de desvio. É uma coisa que se produz pela ideia defensiva de que coisas materiais eu controlo. Né? Eu não posso ter relação com pessoas porque eles me deixam. Cedo ou tarde eles irão me decepcionar. Enquanto coisas materiais, não. Eu acumulo, retenho, e aquilo não pode me decepcionar. Então a falta prolongada desse amparo, dessa relação amorosa, narcísica, pode trazer danos bem sérios para a criança, o adolescente e, é lógico, o adulto. Porque ele entenderá que a coisificação é até vantajosa. Não ter relações humanas é excelente. É melhor eu me apegar ao tênis que ele está me dando de que exigir o amor dele. Eu sei que ele não vai me dar mesmo amor, então tá ótimo. Me dá um tênis caro que tá tudo certo, né? Mas não tá tudo certo emocionalmente. Isso vai ter uma repercussão muito mórbida, muito negativa nas relações propriamente humanas. Acha que
Isso faz sentido? Faz sentido, porque um objeto em alguma dose, né, em alguma leitura possível, ele é completo, né, ele não apresenta faltas. Então essa taça aqui é uma taça. Ela não tem falta em alguma dose. É maciça, né? É maciça, completa. Né? Agora, as pessoas, elas são falhas. Porosas, né? Porosas é uma palavra muito legal. É verdade. Essa ideia de porosidade é muito legal. Oscilantes, porosas. Sim, né? uma hora estão, ora estão, ora não estão, ora estão, mas não estão afim, né? Verdade. Então existe essa inconstância. Agora a taça você deixa lá, né? Tá tudo certo. Tá Vai tudo ser certo. sempre a taça, né? Sim. Uma coisa que eu percebi, morando sozinho, é que às vezes é muito legal você, por exemplo, sair de casa e deixar a taça aqui e a garrafa assim. É interessante voltar e elas estiverem ali, né? E perceber que elas estão ali porque não aconteceu nada. Mas também é angustiante porque não aconteceu nada. Verdade. Não teve uma modificação ali, alguma coisa mais que possa promover um encontro fortuito, alguma coisa positiva. Não, tá lá. Isso não é ruim, mas também tem uma faceta muito estranha. Legal. Né? Tem uma faceta muito estranha. Então as pessoas tendem a não oferecer isso. Verdade. Né? Então, ora, vai lá e troca de lugar, limpa. Não era pra limpar, não sei o que tal. Como acontece. Não era pra guardar, onde é que você guardou, sabe? Então isso aí gera uma movimentação. Né? Mais uma vez. Isso pode gerar, não é pra gerar a Terceira Guerra Mundial na casa, né? Verdade. Porque aí também você tem ali, né, um desbalanço que não é legal pra ninguém. Mas é interessante uma dose de atrito. Isso só acontece quando as coisas mudam, quando existe uma falta. Aí, mais uma vez, lembrei, né, da ideia do atrito, né? Dos atomistas lá com Demócrito, né? Ó, tem átomos e vazio. E por que vazio? Porque as coisas, né, os átomos precisam se encontrar, percorrer, se afastar, né? Se aproximarem, né? Então isso aí promove coisas, né? Promove, lógico, né? Pode ter o seu lado negativo, mas também trazem consequências positivas. Né? No fundo, o que importa mesmo é o amor ou a intenção, né, do indivíduo muitas vezes reprimir, dizer o não. Mais importante do que o não, isso também é muito frisado pela escola inglesa. Mais importante do que o não é a carga atrás do não. O próprio Freud já dizia isso, né? Quando nós falamos de civilização, não há como pensar civilização sem o não, sem a repressão. Mas é importante frisar que quando os pais acabam por reprimir, dizer não, às vezes até aplicar, né, certa violência simbólica ao circunscrever a criança, eles estão fazendo isso por aquele lado positivo do seu narcisismo. Não um narcisismo negativo, de se vingar, de fazer a criança sofrer, mas é porque eles querem que a criança não sofra mais à frente. É porque há verdadeiro, genuíno interesse na criança. Veja que o amor que os pais colocam nos filhos é apenas uma projeção do seu próprio narcisismo renascido nos filhos. Eles querem continuar, se eternizar através dos filhos. Então, se existir esse apelo narcísico de continuidade, mesmo o não será sempre um elemento de frustração negativa. Pode ser um elemento de frustração positiva. Porque se você não frustrar os seus filhos, o cacetete, as instituições sociais irão frustrá-lo. Ele não está aqui numa Disneylândia, né? num parque de diversão. Não. Ele está dentro de um mundo em que existe prazer e desprazer. Existe muito gozo, mas existe também a frustração. E educar narcisicamente, se vendo no filho, talvez seja o grande segredo dessa educação afetiva. Mais do que uma educação pedagógica, cheia de palavras,
De conteúdo, né? De conteúdo, o que o indivíduo talvez deva imprimir é exatamente esse interesse real, genuíno, de continuar através dos filhos. Faz sentido isso, Bruno? O que acha? Faz sentido, sim. E eu acho que, querendo ou não, né, lembrei de uma frase do Lacan, que até é uma camiseta que eu tenho. Opa! Né, que não existe objeto do teu amor que não seja você. Né? Então você, né, ama aquele objeto porque, daquela pessoa no caso, né? Porque alguma coisa de você vê. Não é totalmente novo. Né? O Freud vai dizer lá, né, nas relações amorosas, que alguns homens escolhem algumas mulheres até que... escolha anacrítica, né? Sim, por apoio. Sim. Né? Sim. Tem alguma coisa da mãe em algumas escolhas de alguns homens, né? E o texto é esse mesmo, né? Algumas... Como é que era? Algumas semelhanças... Eu não lembro exatamente o texto, mas né, o título, mas tem a ver com algumas escolhas particulares dos homens, alguma coisa assim. Que vem aquela ideia de que, ó, alguma coisa da mãe do cara tá ali. Né, que tem aquele paciente da negação, né? Ó, não é a minha mãe. É verdade. Né? Até quando ele estuda a questão da cisão, né? Entre a pulsão amorosa e uma idealização que levará algumas pessoas a terem a impotência psíquica. Esse é um texto, né, que ele vai abordar a impotência psíquica porque a escolha é muito parecida com a mãe. E aí ele não pode se deitar com a própria mãe. Aí mas complica. aí é uma outra coisa. Aí fica complicado. Tá certo, Bruno. Pode falar. Mas é interessante porque o único risco, acho que a gente poderia dizer que pelo menos um dos riscos, né, ou pelo menos um dos grandes riscos, né, é querer que o seu filho seja exatamente igual a você. Verdade. Então eu tava aqui, enquanto o professor falava, eu tava aqui lembrando, né, cunhando um exemplo, né. Uma coisa é você querer que seu filho se forme num curso superior porque você não se formou. Isso faz todo sentido ali, a depender da dose, mais uma vez. Isso pode ser muito legal, né? Mas se, por exemplo, você quer que o seu filho seja médico, aí a coisa é um pouco diferente. Verdade. Aí a gente tá mais, talvez, naquela coisa do imaginário. Ou doutor, né? Ou doutor. Porque o doutor, no caso... eu tô dizendo isso por uma questão particular. Teve um paciente que tive que o pai impôs, você tem que ser médico, tem que ser doutor. E aí ele não entrou na USP, não conseguiu, né, passar no vestibular, passou no vestibular de odontologia. Aí o pai disse, tudo bem, você vai ser doutor de qualquer jeito, então faz odontologia. E depois ele odiou o seu diploma, né, ou seja, mas trabalhava como se estivesse sendo torturado. Então, é complicado. Então você vê como que às vezes até prender pelo simbólico, às vezes também é possível, né? Mas, pelo menos de saída, é interessante, né? É interessante que você perceba, né? Que você permita um leque de posições, né? Ou de opções, até de posições, né? Uma hora você tá aqui, outra hora você tá lá. Mas é interessante ter um leque de oposições. Olha, o ato falha. De posições, de opções, né? Então é interessante que, se isso for feito, ajuda bastante. Porque, veja, não tem escapatória. Não tem, é verdade. Não tem escapatória, né? Tentar aí cuidar das crianças e ser pai, ser mãe, ser padrinho, que eu, no caso, eu tenho essa experiência. Então é difícil. É difícil. É difícil. Então você vai errar. Né? Verdade. Então é interessante que você erre menos, ou pelo menos erre de uma forma um pouco mais branda. Bem intencionado, né? Pelo menos isso. Isso. Esse elemento está muito ligado à ideia de amadurecimento mental. Outra coisa que foi lembrada muito bem por Winnicott. Quando nós falamos da relação entre a criança e a mãe, nós sempre olhamos o desenvolvimento da criança. Mas ele foi o primeiro a dizer com todas as letras, mas espera aí, a mãe também cresce. A mãe também amadurece. Até para criar bem os seus filhos, precisa amadurecer. Precisa propriamente crescer junto, né?
Então veja Se tornar como mãe no isso, processo, né? como a ideia de amadurecimento mental não está relacionado só à criança, ao desenvolvimento infantil. Está relacionado também ao desenvolvimento daqueles que cuidam da criança ou do adolescente, né? Bruno, infelizmente nós vamos Já ter acabou? vamos ter que vida. terminar, mas é certo que voltaremos em breve. Daqui a uns 15 dias o Bruno está de volta. Vamos escolher um tema muito interessante ou talvez até continuar esse tema, né? Talvez uma nuance. Todos os desse temas tema. se tangenciam. É verdade. Tem verdade, jeito. verdade. Tá certo. Bruno, por favor, se despeça. Não, é mais uma vez, né? Mais um ótimo programa, uma ótima conversa. Espero que você também tenha gostado. Gostei. E é isso. A gente tá aqui para conversar mais na próxima quinzena e é isso aí. Opa, E legal. sempre tangenciando, pode perceber. Né? Uma hora a gente tá falando de... Né, a gente começa pelo tema da agressividade, mas aí cai na ideia de paternidade, maternidade, aí cai de apego, né? De separação, verdade. de uma estrutura neurótica, perversão, sei lá o quê. Então não tem jeito. Não tem. Falar de uma coisa só, em alguma dose, é falar de todo o resto. Falar de muitas. Verdade. Tá certo, gente. Eu agradeço a atenção que vocês dispensaram até aqui. Se gostou do programa, do episódio, por favor, curta. Comente também. Comente. Os comentários ajudam bastante. O engajamento faz com que o nosso canal cresça. Sugira temas. Sugira temas. E tem crescido, né? Nós somos quase 4.000 pessoas nesse mesmo projeto. Então, muito obrigado pela atenção que vocês têm dado e faça a sua parte. Muito obrigado e até a próxima vez. Tchau.